Olá, boa tarde. Eu sou Solange Borges e está no ar o São Paulo Comunica, da Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo. Todas as segundas, ao vivo, a partir das 2 horas da tarde, o São Paulo Comunica é transmitido pela Rede São Paulo Saudável, para todas as unidades básicas de saúde e também para os CATs, Centro de Apoio ao Trabalho, da capital. O SP Comunica dessa semana traz uma informação importante para você que vai influenciar aí na carreira do seu filho, do seu sobrinho, das pessoas que nos acompanham diariamente, né? Quem já fez ou pretende fazer um estágio vai ter essa oportunidade hoje com a gente. A entrevista será com o superintendente do Centro de Integração Empresa Escola, o CIEE, tão conhecido aqui na nossa cidade, Luiz Gustavo Coppola, vai nos ajudar a entender um pouco como é esse mercado. E contar um pouquinho também da importância do estágio para quem inicia aí uma carreira profissional. O espaço está aberto para você que nos acompanha, participe do nosso programa, você sabe que pode ligar a cobrar pelo 9090 31 29 90 92. Repetindo, 9090 é uma ligação a cobrar, 31 29 90 92. Boa tarde, Luiz Gustavo. Oi, Solange, boa tarde, é um prazer estar aqui. Espero transmitir informações importantes para o seu público. Obrigado por receber o nosso convite. Eu gostaria de começar aqui a nossa entrevista, contando um pouco para quem nos acompanha da história do CIEE, quanto tempo essa instituição importante na cidade está em atuação. Bom, o CIEE é conhecido como uma entidade do terceiro setor. Nós somos reconhecidos como uma entidade de ação social, né? Já existimos há mais de 50 anos. Aliás, completamos em fevereiro de 2014 50 anos. E nessa nossa atuação como organização não governamental, a base do nosso trabalho é o desenvolvimento dos jovens e prepará-los para a inserção no mercado de trabalho, através de 2 políticas públicas que é voltada para a juventude. O programa de estágio, que é o tema principal da entrevista, e também o programa de aprendizagem, que trabalha com jovens a partir dos 14 anos. Então temos aí 2 categorias que o CIEE foca o trabalho, né? Porque muitas vezes a gente pensa que é um trabalho voltado a só uma parcela desses jovens, né? Como que vocês diferenciam essa atuação? Olha, a base da diferença dessa atuação do CIEE é a legislação. Então, no nosso país, nós temos, desde 1977, a primeira lei de estágio. Então, é uma lei que regulamentou a presença de jovens estudantes dentro das organizações, sejam empresas públicas ou privadas, né? Ela veio sofrendo alterações, a última foi agora em 2008, a Lei 11.788, depois eu posso explicar melhor o que essa lei mudou nessa prática dos estágios dentro das empresas, e aí a Lei da Aprendizagem. A diferença é que a Lei da Aprendizagem é uma contratação CLT, com todos os direitos trabalhistas previstos e preservados para os aprendizes, com alguma renúncia fiscal do governo federal para incentivar que as empresas contratem aprendizes. Já a lei do estágio não há nenhuma vinculação com a CLT. A lei de estágio ela tem um caráter educacional, de formação profissional. Já a lei da aprendizagem é um caráter do trabalho mesmo, seria o primeiro emprego dos jovens e também diferencia a idade. Para ser um aprendiz, a partir dos 14 anos, ele já pode se cadastrar no CIEE e participar de um programa de aprendizagem. Já o estagiário, a partir dos 16 anos, cursando regularmente o ensino médio, técnico e superior. Certo, então é interessante isso porque tem uma diferença de idade e às vezes a gente fica com aquela dúvida do trabalho para o menor, né? Que muitas pessoas falam, não, mas o menor não pode trabalhar. Mas a lei da aprendizagem, então, ela cobre esse jovem que está começando no mercado de trabalho sem prejuízo. Sem prejuízo e há uma diferenciação, né? Na verdade, a nossa Constituição de 1988, ela estabeleceu que no nosso país nenhum jovem menor de 16 anos pode trabalhar, salvo na condição de aprendiz. Então, como aprendiz, ele pode trabalhar e as empresas podem contratar esses jovens. Mas uma condição mais favorável e coerente até com a idade desses jovens. Há uma redução da carga horária, no caso do aprendiz, ele só pode ficar na empresa 6 horas por dia e 30 horas por semana. E uma vez por semana, quer dizer, uma semana de 5 dias, um dia na semana ele não vai ao trabalho. Ele deve obrigatoriamente participar de um curso de formação profissional, que no caso é o CIEE que ministra esse curso de formação profissional. Então, todo esse tratamento diferenciado é dado ao jovem
em coerência com a idade que ele tem, a partir dos 14 anos. Tá? Ótimo. Você comentou, Luiz, que houve uma alteração, né, na legislação, na 11.788, que é de 2008, isso? 2008, isso. Tá. Já adianta pra gente o que foi alterado, então, já que é uma legislação tão antiga, eu não tinha nem ideia que era tão antiga. Tá, a lei de estágio, a primeira lei é de 1977, né, porque não havia nenhuma legislação no nosso país que regulamentasse a presença de jovens estudantes sem vínculo empregatício nas empresas. Aliás, o CIE é anterior à lei. Nós até entendemos que a nossa atuação fomentando esse desenvolvimento dos jovens através do programa de estágio é que fez com que o Congresso Nacional aprovasse essa lei de estágio, essa primeira lei em 77. Agora, a lei 11.788 de 2008, o que ela regulamentou? A permanência máxima do estudante no estágio. Ele só pode permanecer num programa de estágio dentro da mesma empresa no máximo 2 anos. O que nós consideramos que é extremamente razoável. Em 2 anos é um tempo mais do que suficiente para que esse jovem possa ser avaliado e verificar se ele já tem a condição de assumir um posto definitivo naquela organização. Também a jornada diária de estágio, não é? Para ser estagiário, ele tem que estar estudando. Então, nada mais do que ele tenha uma carga horária reduzida para que ele possa se dedicar aos estudos. Então, hoje a carga horária máxima dos estágios ela é de 6 horas por dia. Então, a lei estabelece uma vigência máxima de 2 anos, uma jornada diária máxima de 6 horas. Ela também estabelece um período de descanso para o jovem. Nós não chamamos de férias, mas é muito similar ao programa de férias. Para cada 12 meses de estágio, ele tem direito a 30 dias de descanso, 30 dias de recesso, recebendo a sua Bolsa Auxílio. A lei também determina que a Bolsa Auxílio é obrigatória. Então, as empresas que querem contratar estagiários, obrigatoriamente elas têm que conceder uma remuneração para esse jovem. E também o auxílio transporte, para que possa custear as despesas dele de casa até a empresa e retornando para a sua residência. Essas são as principais alterações da lei 11.788. Ela estabeleceu, então, algumas regras até para não haja um abuso, né, de algumas empresas em relação ao estagiário, né? Sim, exatamente. O propósito da lei é exatamente esse, né, para que o estudante use o programa de estágio para se desenvolver profissionalmente, se desenvolver como cidadão. Então, existem algumas cautelas que as empresas devem ter na hora de contratar esse estagiário. E o governo continua incentivando as empresas a contratarem estagiários, pois sob essa contratação não há nenhum imposto, nenhum encargo social. As despesas que a empresa tem é com o pagamento da Bolsa Auxílio do estagiário e o auxílio transporte. E essa lei não gera vínculo empregatício. E essa Bolsa Auxílio, quem que estabelece? A própria empresa? O CIE recomenda uma tabela de pisos? Existe isso? Não há um piso para essa categoria, vamos dizer assim, de estagiários, né? O que nós temos lá no CIE, através das empresas que contratam normalmente estagiários, os valores que são praticados por curso, por ano, pelo perfil da vaga do estagiário. Então, nós passamos isso para a empresa como uma recomendação do que o mercado vem praticando e cada empresa vai adaptar essa referência de mercado com a sua possibilidade, com a sua necessidade. Algumas empresas concedem outros benefícios que não estão previstos na lei, como assistência médica, 13ª bolsa, que seria como o nosso 13º salário para o funcionário CLT, auxílio alimentação, cesta básica. Aí vai depender da política que cada empresa adota quando implanta o seu programa de estágio. Ok. Como que o estudante pode fazer para encontrar uma boa vaga de estágio? Lógico que a figura do CIE é uma porta de entrada, né? Para ele até ver essa dinâmica que acontece no mercado de trabalho. Mas como que ele faz, né? Porque o jovem, muitas vezes, ele fica sem uma orientação, né? Para começar no mercado. O que você dá de dica aí para isso? Olha, primeiro que ele procure no site do CIE, tá no www.cie.org.br. Ele vai identificar lá tudo que é necessário para ele fazer o cadastro dele. Após o cadastro, ele pode já verificar todas as nossas vagas de estágio, tanto na cidade que ele mora, como na região. Nós temos um processo online que ele consegue visualizar todas as vagas. Ele pode procurar também o departamento de estágio da sua faculdade, do seu colégio, que já tem um relacionamento com o CIE. Nós já temos um acordo, um convênio com todas as faculdades e escolas técnicas e que divulgam o CIE. Então é importante que esse jovem
já comece a procurar o estágio logo cedo, assim que ele se ingressa num curso técnico, ou do ensino médio, ou na faculdade, ele deve procurar a secretaria da sua faculdade e perguntar a partir de que momento que ele pode fazer estágio, porque isso também é uma determinação da lei. É a escola que fala em que momento que o seu jovem estudante está pronto para fazer um estágio. Ele pode fazer um estágio. Então vamos dar um exemplo de uma escola que autoriza a partir do 2º ano. Nós recomendamos que ele comece a procurar o estágio logo no 2º ano. Se inscreva no CIE, verifique o que é necessário para ele participar de uma oportunidade de estágio e procure as nossas vagas. Lá também no nosso site, uma informação importante, Solange, ele vai ver todos os cursos de educação à distância que o CIE tem. Cursos que procuram desenvolver esse jovem em questões técnicas como informática, língua portuguesa, matemática e também cursos de postura profissional, como preencher um currículo, o que é uma seleção de grupo, uma dinâmica de grupo, né? Esse fantasma da seleção que assusta tanto. E ele já se prepara para esses momentos. Exatamente, ele já se prepara e nada mais é do que uma dinâmica de grupo, é o que eu estou fazendo com você agora. Nós estamos conversando e trocando aqui informações. Então, lá no site do CIE, ele vai identificar esses cursos, o endereço da unidade CIE mais próxima e ficar sempre atento às oportunidades de estágio que vão aparecendo. Nós temos milhares de vagas de estágio, não só aqui na capital, mas em toda a região metropolitana, à disposição do estudante. Basta que eles procurem o site do CIE. É interessante você falar isso. A atuação do CIE é só na capital paulista ou vocês têm uma abrangência nacional ou com outros órgãos? Como que isso funciona? Não, o CIE ele tem uma atuação nacional, né? São 350 escritórios espalhados por todos os estados da federação e mais o Distrito Federal. Só aqui no estado de São Paulo nós temos 90 pontos de atendimento. Na capital, nós temos algumas unidades do CIE, como também postos do CIE nas principais faculdades. Então, o jovem pode procurar o CIE, um posto do CIE na sua faculdade. E ele pode concorrer a vagas de estágio no país todo. É muito comum algumas faculdades que reservam um semestre do curso só para o estágio. Então, se ele está estudando no Rio de Janeiro, ele pode fazer um estágio em São Paulo, pode fazer um estágio no Nordeste. O CIE administra essas vagas e ele vai ter acesso a todas essas informações através do nosso portal. Tá certo. Tem uma época que é boa para o estagiário buscar essa oportunidade? Olha, o ano todo. O ano todo. Nós temos vagas de estágio que vão sendo abertas pelas empresas durante o ano. Mas a melhor época, eu diria a época em que há mais vagas e menor concorrência entre os estudantes, são os 3 primeiros meses do ano. É o que nós chamamos, de férias. Todo mundo de férias, exatamente. Porque como o estudante, quando ele se forma, ele tem que sair do estágio, ou ele é efetivado, ou ele é desligado, no final do ano nós temos muitas vagas que são geradas em decorrência desses estagiários que saíram do estágio, desses estudantes que saíram do estágio. Então as empresas começam a fazer a reposição dessas vagas. Então no primeiro trimestre do ano, agora janeiro, fevereiro e março de 2015, é o melhor momento para o estudante procurar um estágio, menos concorrido, como você falou, muitos estão de férias, querem esperar o retorno das aulas para procurar estágio. Então eu recomendo aquele que quiser achar uma boa vaga e com pouca concorrência, procure estágio a partir de janeiro. Tá certo, olha, então em vez de você ficar lá na praia, né, curtindo aquele momento de diversão com a família e com os amigos, é melhor já ir atrás do seu estágio. E na avaliação de vocês, nos últimos 10 anos, até para a gente traçar um parâmetro, aumentou o número de estagiários no mercado de trabalho? Como que vocês avaliam? Felizmente sim, felizmente sim. Cada vez mais essa cultura de estágio, ela está permeando nas empresas brasileiras. E não só nas grandes empresas. Há um mito de que só aquela grande organização, que tem os seus departamentos muito bem estruturados, uma política de recursos humanos muito bem estruturada, que só essa grande empresa contrata estagiário. Na verdade, não. A maior parte das nossas vagas de estágio está no segmento de pequenas e microempresas, que acabam até oferecendo a esses estudantes uma diversidade de trabalhos administrativos e de conhecimento, não é? Então, graças a Deus, as empresas estão adotando essas políticas de estágio. A gente percebe um crescimento de 6% a 8% ao ano nas vagas de estágio que são oferecidas lá para o CIE. E uma coisa que eu me lembrei agora, Solange, uma outra alteração da legislação, da lei de estágio, a última agora, 11.788, é que ela permite que o profissional liberal, aquele que não tem pessoa jurídica constituída, que ele não tem o CNPJ, ele pode contratar um estagiário.
E essa é uma informação ainda que os advogados, os engenheiros, os contadores ainda não perceberam. Amplia bem o leque, né? Amplia bastante. Então, aquele profissional que tem na sua casa um escritório, ele é um advogado, ele é um engenheiro, ele é um arquiteto, ele também pode contratar estagiário com o registro que ele tem no seu conselho da profissão, e ele pode ter lá, então um advogado pode ter um estudante de direito, um arquiteto, um estudante de arquitetura, ajudando o seu escritório. Vai ser muito bom para esse jovem, porque ele vai trabalhar diretamente com um profissional já formado, com experiência. Então, eu gostaria de aproveitar esse momento aqui no programa de vocês e alertar os empresários, aos empreendedores, né, que contratem estagiário, que o profissional liberal aproveite essa permissão na lei. O CIE está à disposição para dar toda a orientação para essa contratação. Ótimo, Luiz. Nós já estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco. Gostaria que você deixasse os contatos do CIE e depois a gente retoma a nossa conversa. Tá bom, então eu vou pedir aqui que as pessoas entrem em contato com o CIE através dos telefones e nos endereços que estão no nosso portal, cie.org.br. Temos unidades em todo o estado de São Paulo, em todo o país. E qualquer dúvida, visite a unidade mais próxima, teremos o maior prazer de orientá-los. Então tá ótimo, a gente volta com o nosso segundo bloco daqui a pouquinho, fique conosco. Pensar no cidadão paulistano é olhar para o futuro. Saber que para realizar os nossos sonhos e metas é preciso de uma cidade de ideais. Uma cidade que sana as necessidades do cidadão e transforma suas aspirações em realidade. Pensando assim, nos estimados 11 milhões de paulistanos, a Prefeitura de São Paulo criou a Secretaria Municipal com a missão de implantar programas com inclusão social. A missão é priorizar o investimento em qualificação profissional, geração de emprego e renda na nossa cidade. Estamos organizados assim: Coordenadoria do Trabalho, Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico. A Coordenadoria do Trabalho possui mecanismos para a gestão do processo profissional. Um deles é através do CAT, Centro de Apoio ao Trabalho. Hoje existem vários CATs espalhados por toda São Paulo. Nos programas de qualificação, a Coordenadoria do Trabalho tem por finalidade ações de promoção da qualificação social e profissional, destinadas aos cidadãos de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social. A supervisão trabalha com programas que promovem e incentivam o empreendedorismo na cidade de São Paulo. A Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico viabiliza modelos para financiamento, consolidação e gerenciamento de planos da cidade, além de estabelecer e programar políticas para as atividades econômicas que priorizem a vocação local, bem como a adoção de medidas que representem estímulos e incentivos à iniciativa privada. Mais que um objetivo, é a vontade de uma cidade unindo cada cidadão paulistano. Estamos de volta com o São Paulo Comunica. A nossa entrevista especial da semana é com o superintendente do Centro de Integração Empresa-Escola, o CIE, o senhor Luiz Gustavo Coppola, que está nos auxiliando a entender melhor a lei do estágio e como funciona esse mercado de trabalho. Luiz, você estava falando com a gente aqui um pouquinho, né, sobre a questão da aprendizagem, né? Existe uma cota para esse setor, até para os empresários entenderem melhor, né, e como também utilizar, né, vamos dizer, dessa legislação e atrair mais jovens para o mercado de trabalho? Então, na verdade, a lei da aprendizagem, ela sofreu uma alteração em nosso país no ano de 2000. Até então, as únicas empresas que contratavam aprendizes, mas não ainda como uma cota, eram as empresas contribuintes do Sistema S, né? As indústrias que contribuem para o SENAI, o comércio que contribui para o SENAC e assim por diante. Mas, em 2000, o governo editou a Lei 10.097, uma lei muito interessante para a juventude do país. É uma lei que estabelece que as empresas, independente de serem contribuintes do SENAC ou do Sistema S,
com mais de 7 funcionários, elas obrigatoriamente devem contratar aprendizes na proporção mínima de 5% e no máximo 15% do seu quadro de colaboradores, né? Poucas empresas conhecem essa informação, né? E é uma lei que está completando 14 anos agora. E deve ter um número imenso de empresas, né? Porque se no mínimo 7 funcionários... Segundo informações do site do Ministério do Trabalho, se todas as empresas com no mínimo 7 funcionários contratassem as suas cotas de aprendizes, nós teríamos mais de 1.200.000 aprendizes no nosso país. E, na verdade, hoje o próprio Ministério do Trabalho informa que tem pouco mais de 200.000. É uma lei que obriga a contratação, a previsão de multas do Ministério do Trabalho e ações civil do Ministério Público do Trabalho. Mas eu acredito que o empresário hoje ele não contrata ou ele não cumpre com essa lei, ele não cumpre com essa cota porque desconhece a legislação, né? E o CIE é uma das entidades autorizadas pelo Ministério do Trabalho a formar esses aprendizes e oferecer esses aprendizes para as empresas. Nós já fazemos isso desde 2003. A lei foi divulgada em 2000 e em 2003 o CIE começou a trabalhar com essa legislação. Então, o empresário hoje que tem um pouco mais de 7 funcionários e que não tem o seu aprendiz, procure o CIE, que nós daremos orientação de como ele deve fazer para cumprir essa lei, mas mais do que cumprir a lei, o benefício que essa lei traz, que ele vai formar um jovem. Hoje o empresário reclama muito de que o sistema educacional brasileiro não forma o jovem para a necessidade desse mundo do trabalho extremamente competitivo e globalizado. Sim, a formação está precária, né? A formação está precária, mas é uma realidade e o empresário não pode esperar com que as escolas mudem os seus currículos, adequando esses currículos à necessidade do mercado. Então, o empresário contratando um jovem, ele pode ajudar na formação desse jovem. E até porque a formação das escolas ela é muito generalista. Ela não é adaptada para cada segmento de produção. Então, o empresário pode contratar um aprendiz e ir formando esse jovem para que ele se torne o seu futuro profissional. É uma contratação CLT, com renúncias fiscais do governo federal. Então, por exemplo, a cota do Fundo de Garantia ela é de apenas 2%. Como é um contrato por prazo determinado, não há aviso prévio, pagamento do aviso prévio, não há multa do saldo do fundo de garantia e o jovem recebe o salário mínimo hora, salário mínimo federal hora. Ele não recebe o valor médio de mercado ou piso da categoria. Então, tem alguns benefícios fiscais para o empresário que cumpre com essa cota, né? O CIE vem num movimento muito forte, em parceria com as empresas, com o Ministério do Trabalho, para divulgar cada vez mais a lei de aprendizagem e para que cada vez mais empresas contratem aprendizes. Mas ainda há um mundo de empresas que não contratam e que desconhecem essa legislação. É uma novidade no nosso país, porque só como aprendiz que um jovem de 14 a 16 anos pode ser contratado. Então eu fico aqui à disposição, o CIE fica à disposição dos empresários para levar mais informações sobre essa legislação. É uma ótima oportunidade, acho que os empresários têm que buscar mais os órgãos, as instituições, né, que estão à disposição para orientar. Voltando um pouco à questão do estágio, né, você trouxe uma informação bastante interessante aqui, que é o aumento, né, dos estagiários no mercado de trabalho. Quais são as áreas que mais pegam, né, estagiários para atuar no dia a dia de trabalho? Sem dúvida as áreas administrativas, né, no segmento de prestação de serviço, escritórios, áreas administrativas das empresas é que nós temos o maior volume de colocação de estagiários, né? Depois as áreas técnicas, os cursos tecnológicos, engenharias, né? E a área da saúde em terceiro lugar, mas sempre nas áreas administrativas. Então, quando alguém me pergunta para eu conseguir estágio, qual é o curso que me ajuda, que é mais rápido para conseguir uma vaga de estágio, são os cursos na área administrativa. Administração, economia, ciências contábeis, esses é que a gente tem maior volume de vagas. Depois as engenharias e aí áreas da saúde. E a tecnologia, Luiz, tem colaborado aí para os jovens conquistarem com mais rapidez? Porque até bem pouco tempo a gente não tinha, né, nem celular, né? Verdade. Hoje em dia eles têm um acesso, você mesmo falou que dá para fazer o curso à distância, aprimorar. Como que vocês avaliam a tecnologia para o jovem acelerar aí a sua entrada no mercado de trabalho? Sem dúvida que a tecnologia ajudou muito, né? Me permita colocar a minha experiência, agora estou completando 30 anos de CIE. E me recordo de quando nós tínhamos uma vaga de estágio, nós mandávamos um formulário que chamava aerograma
né? Acho que a juventude que está me assistindo agora não sabe do que eu estou falando, mas era como se fosse uma carta. Nós mandávamos uma carta para o estudante dizendo que eu tinha uma oportunidade de estágio. Imagina quantos dias nós levávamos para preencher uma vaga de estágio. E hoje é tudo muito rápido. O jovem, quando faz o cadastro no CIE, ele deixa o seu e-mail, ele deixa o seu celular, nós nos comunicamos com ele através de mensagem por e-mail, através de SMS no seu celular. Então, se eu receber uma vaga agora e o meu sistema já identificar que há um estudante dentro do perfil no meu banco de dados, daqui a 1 minuto ele recebe um torpedo no seu celular dizendo: compareça no CIE que eu tenho uma vaga de estágio para você. Nós estamos também no Facebook, que é a comunicação com jovens de hoje, né? Então é muito mais rápido. E acho que a tecnologia trouxe essa vantagem, além das vantagens em todas as áreas que ela proporcionou, essa vantagem do jovem ter acesso à informação mais rápida. E não só isso, né? Acesso a cursos, informações profissionais, orientação de carreira. Então, o jovem brasileiro hoje, através da tecnologia, ele sai muito mais bem preparado na busca de uma oportunidade de trabalho, seja estágio, aprendizagem, trainee, né? Então, a tecnologia ajudou bastante, sim. Que ótimo. Para o estagiário, né, ele consegue, né, essa oportunidade, mas o sonho, muitas vezes, é permanecer naquela empresa, né, galgar novas oportunidades. O que você deixa de dica, né? A gente já está chegando também ao final do nosso segundo bloco. O que você deixa de dica para esse estagiário se sair bem durante essa permanência de quase 2 anos, né, que ele tem a oportunidade de ficar? Então é importante colocar que o estágio é o primeiro contato do jovem com o mundo do trabalho, né? Normalmente, quando as empresas abrem uma vaga de estágio, as exigências dessas empresas são muito menores do que uma vaga para um profissional já com experiência, uma vaga para contratação CLT, né? Então ele tem que aproveitar que a exigência para a vaga é boa, mas lá no estágio, na atividade, ele tem que se colocar como um profissional que está lutando pelo seu espaço, está querendo contribuir com o desenvolvimento da empresa, participar de projetos, que seja curioso, faça perguntas, quais são as políticas da empresa, qual é o planejamento estratégico dessa empresa, que toda vez que eu visito um empresário, um gestor e pergunto o que ele espera de um estudante, praticamente a resposta é a mesma: brilho nos olhos. A gente quer um estudante que venha para a nossa organização, que queira crescer junto com a organização, que queira contribuir para o crescimento da organização. Então, o programa de estágio é, para as empresas, o momento de avaliar aqueles jovens, qual está mais comprometido com o projeto da empresa, o futuro da empresa, e aí sim ela vai escolher daquele grupo o que vai ser efetivado. Nós temos um indicador lá no CIE que 65% dos jovens que fizeram estágio foram efetivados naquela primeira empresa. Então, é aquela oportunidade de estágio que deu a ele o primeiro emprego. E aí ele vai crescer na carreira de acordo com o desempenho, a dedicação de cada um. Por isso que a gente recomenda que eles façam estágio. Estágio realmente é a porta para o primeiro emprego. Então, as chances são reais, né? São reais, são reais. Ótimo, Luiz. Infelizmente, a gente já está terminando o nosso bloco. Eu gostaria de deixar novamente o espaço para você informar os contatos e as suas considerações finais. Então, por favor, conheçam mais o CIE através do nosso portal, no cie.org.br, e nós ficamos à disposição dos estudantes, dos pais que gostariam de uma informação de orientação de carreira dos seus filhos, o CIE fica à disposição, e principalmente do empresário. O empresário, se ele não considera as oportunidades de estágio, tudo que nós falamos aqui não vai surtir o resultado que a gente espera. Então, realmente, o estágio é, para as empresas, uma estratégia de descobrir novos talentos e reter esses novos talentos. E eu fico à disposição sempre. Agradecendo mais uma vez pela sua Obrigado, participação, Luiz. E agora nós vamos para uma rápida informação com a Aline Oliveira sobre a Secretaria do Trabalho. Boa tarde, Solange. Boa tarde a todos. A Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo finalizou o processo licitatório para a contratação da nova empresa que prestará serviço ao CAT. O atendimento à população ocorrerá de forma gradual, em decorrência da necessidade de treinamento dessa nova equipe. Algumas unidades já estão com atendimento parcial, entre elas Luz, Itaquera, Santana, Lapa 1 e também Interlagos. Já o CAT Móvel retoma o atendimento hoje, com programação em unidades dos CELS e também em eventos na Zona Leste. A lista completa das unidades fixas do CAT, que retomaram o atendimento e também a programação completa do CAT Móvel, estão disponíveis no nosso site. É só você acessar o site da Secretaria, www.prefeitura.gov.br.
sp.gov.br/trabalho. É com você, Solange. Obrigada, Aline. Bom, já estamos chegando ao final do programa. Você acompanhou o São Paulo Comunica, que é uma produção da equipe de comunicação da Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e do Empreendedorismo. Já estamos preparando um novo programa para você. Até segunda-feira.